Os gastos de consumo apresentavam características similares. Parte substancial desses gastos era realizada no exterior, com a importação de artigos de consumo, conforme vimos. Outra parte consistia na utilização da força de trabalho escravo para a prestação de serviços pessoais. Neste último caso, o escravo se comportava como um bem durável de consumo. E novamente estamos importando argumentos de formação do Brasil contemporâneo e do sentido da colonização de Caio Prado Júnior. Né? O serviço que prestava era a contrapartida do dispêndio inicial exigido na aquisição de sua propriedade, assim como o serviço prestado por um automóvel é a contrapartida de seu custo. Da mesma forma que a renda da coletividade não diminui quando os automóveis particulares se paralisam, tampouco se modificaria essa renda caso os escravos deixassem de prestar serviços pessoais a seus donos. Novamente, nós estamos diante aqui de um cálculo envolvendo uma espécie de cálculo de PIB, né? Produto Interno Bruto, ou renda interna bruta, né? E aqui nós temos aquele raciocínio do valor agregado. Né? Se nós começássemos a pagar salários, aquele exercício de contabilidade social que o pessoal tem, né? Se o pessoal começasse a pagar salários a quem presta serviços não remunerados, o PIB não aumenta, certo? Porque os serviços não duplicam. Só muda a distribuição efetiva deles, ou o registro de distribuição efetiva deles. Vejamos agora em seu conjunto o funcionamento dessa economia. Como os fatores de produção em sua quase totalidade pertenciam ao empresário, a renda monetária gerada no processo produtivo revertia em sua quase totalidade às mãos desse empresário. Essa renda, a totalidade dos pagamentos a fatores de produção, mais os gastos de reposição do equipamento e dos escravos importados, expressava-se no valor das exportações. É fácil compreender que, se a quase totalidade da renda monetária estava dada pelo valor das exportações, a quase totalidade do dispêndio monetário teria de expressar-se no valor das importações. A diferença entre o dispêndio total monetário e o valor das importações traduziria o movimento de reservas monetárias e a entrada líquida de capitais, além do serviço financeiro daqueles fatores de produção de propriedade de pessoas não residentes na colônia. O fluxo de renda se estabelecia, portanto, entre a unidade produtiva considerada em conjunto e o exterior. Pertencendo todos os fatores a um mesmo empresário, é evidente que o fluxo de renda se resumia na economia açucareira a simples operações contábeis, reais ou virtuais. Não significa isto que essa economia fosse de outra natureza que não monetária. Tendo cada fator um custo que se expressa monetariamente e o mesmo ocorrendo com o produto final, o empresário deveria de alguma forma saber como combinar melhor os fatores para reduzir o custo de produção e maximizar sua renda real. A natureza puramente contábil do fluxo de renda no setor açucareiro tem induzido muita gente a supor que era essa uma economia do tipo semi-feudal. O feudalismo é um fenômeno de regressão que traduz o atrofiamento de uma estrutura econômica. Esse atrofiamento resulta do isolamento imposto a uma economia, isolamento que engendra grande diminuição da produtividade pela impossibilidade em que se encontra o sistema de tirar partido da especialização e da divisão do trabalho que o nível da técnica já alcançado lhe permite. Você perceba, aqui o Celso Furtado ele vai entrar numa discussão acerca das características do período colonial no Brasil, que envolve Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, né, e a partir daí começa a entrar o Celso Furtado, que é sobre características, né, da economia brasileira no período colonial. E ele está tomando o partido do Caio Prado. Né? Ora, a unidade escravista, cujas características indicamos em suas linhas gerais, pode ser apresentada como um caso extremo de especialização econômica. Ao inverso da unidade feudal, ela vive totalmente voltada para o mercado externo. Então aqui
Celso Furtado está descartando a hipótese de feudalismo brasileiro nas capitanias hereditárias. A suposta similitude deriva da existência de pagamentos in natura em uma e outra. Então aqui está também o germe de uma réplica do Nelson Werneck Sodré, que pode ser feita, né, de dizer assim, olha, mas beleza, você está falando de renda monetária aí, amigo? Que espécie de renda monetária é a dessa economia em que as coisas são pagas na base de aguardente e charque, né? Mas ainda aqui há um total equívoco, pois na unidade escravista os pagamentos a fatores são todos de natureza monetária. Discutível. Devendo-se ter em conta que o pagamento ao escravo é aquele que se faz no ato de compra deste. Pagamento ao escravo. Pagamento ao feitor, né? ao escravizador. Né? O pagamento corrente ao escravo seria o simples gasto de manutenção, que, como o dispêndio com a manutenção de uma máquina, pode ficar implícito na contabilidade sem que por isso perca a sua natureza monetária. Eis aí um problema muito interessante, né, da tese de que o sistema colonial brasileiro não tinha características feudais ou semi-feudais. Para a gente entrar nessa seara, nós vamos precisar assumir o escravo como uma espécie de máquina. Mas que tipo de máquina seria essa? Que tipo de bem de ativo, né, seria isso? É uma discussão. Retornemos ao nosso problema inicial. Que possibilidades de expansão e evolução natural apresentava o sistema econômico escravista? É evidente que, se o mercado externo absorvesse quantidades crescentes de açúcar num nível adequado de preços, o sistema poderia crescer sempre que a oferta externa de força de trabalho fosse elástica, até ocupar todas as terras disponíveis. Aqui, Celso Furtado está sendo smithiano. Ele está dizendo: quanto mais você puder estabelecer a divisão do trabalho vai no limite do tamanho do mercado, né? Ceteris paribus, né? Nível adequado de preços, né? E oferta externa da força de trabalho elástica. Essas são as condições. Então, dada a relativa abundância dessas últimas, das terras, é de se admitir que as possibilidades de expansão fossem ilimitadas por esse lado. Também já vimos que, com os preços que prevaleceram na segunda metade do século XVI e na primeira do seguinte, a rentabilidade era suficientemente elevada para permitir que a indústria autofinanciasse uma expansão ainda mais rápida do que a efetivamente ocorrida. Tudo indica, portanto, que o aumento da capacidade produtiva foi regulado com vistas a evitar um colapso nos preços, ao mesmo tempo que se realizava um esforço persistente para tornar o produto conhecido e ampliar a área de consumo do mesmo. Como quer que seja, o crescimento foi considerável, particularmente se o observarmos do ponto de vista da colônia, e persistiu durante todo um século. Contudo, esse crescimento se realizava sem que houvesse modificações sensíveis na estrutura do sistema econômico, ou seja, era um crescimento em escala, era um crescimento em cima de capacidade produtiva ocupada. Os retrocessos ocasionais tampouco acarretavam qualquer modificação estrutural. Mesmo que a unidade produtiva não chegasse a paralisar-se, o empresário não incorria em grandes perdas, uma vez que os gastos de manutenção dependiam principalmente da própria utilização da força de trabalho escravo. Por outro lado, grande parte dos gastos de consumo do empresário estava assegurada pela utilização dessa força de trabalho. Destarte, o crescimento da empresa escravista tendia a ser puramente em extensão, isto é, sem quaisquer modificações estruturais. As paralisações ou retrocessos nesse crescimento não tendiam a criar tensões capazes de modificar a estrutura. Crescimento significava, nesse caso, ocupação de novas terras e aumento de importações.
Decadência vinha a ser a redução dos gastos em bens importados e na reposição da força de trabalho também importada com diminuição progressiva, mas lenta no ativo da empresa, que assim minguava sem se transformar estruturalmente. Não havia, portanto, nenhuma possibilidade de que o crescimento com base no impulso externo originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão. O crescimento em extensão possibilitava a ocupação de grandes áreas, nas quais se ia concentrando uma população relativamente densa. Entretanto, o mecanismo da economia, que não permitia uma articulação direta entre os sistemas de produção e de consumo, anulava as vantagens desse crescimento demográfico como elemento dinâmico do desenvolvimento econômico. Né? Então você percebe que mesmo o crescimento das cidades, né, em virtude da economia açucareira, não transformava as economias dessas cidades em sistemas mais complexos. Conforme já vimos, os lucros eram o único tipo de renda que se deixava influenciar pelas modificações de produtividade. Fosse esta de natureza puramente econômica, melhora nos preços relativos, ou resultasse da introdução de uma melhora tecnológica. Se ocorria uma redução no ritmo da atividade produtiva para exportação, reduziam-se os lucros do empresário, mas ao mesmo tempo se criava uma capacidade excedente de trabalho, a qual podia ser utilizada na expansão da capacidade produtiva. Se não havia interesse em expandir essa capacidade produtiva, o potencial disponível de inversão podia ser canalizado para obras de construção ligadas ao bem-estar da classe proprietária ou outras de caráter não reprodutivo. A economia escravista dependia, assim, de forma praticamente exclusiva da procura externa. Então, você não vê uma economia com uma demanda efetiva interna, certo? Se enfraquecia essa procura, tinha início um processo de decadência, com o atrofiamento do setor monetário. Esse processo, entretanto, não apresentava de nenhuma maneira as características catastróficas de crises econômicas. Aqui uma tese interessante. A renda monetária da unidade exportadora praticamente constituía os lucros do empresário, sendo sempre vantajoso para este continuar operando qualquer que fosse a redução ocasional dos preços. Como o custo estava virtualmente constituído de gastos fixos, qualquer redução na capacidade produtiva redundava em perda para o empresário. Sempre havia vantagem em utilizar a capacidade plenamente. Contudo, ou seja, sempre havia vantagem em se utilizar a capacidade plenamente. É por isso que você vê sempre que instada a produção aumentar para muito além, inclusive, né, da demanda, fazendo com que os preços do açúcar parassem de subir rapidamente, né, em períodos de alta. Contudo, se reduziam os preços abaixo de certo nível, o empresário não podia enfrentar os gastos de reposição de sua força de trabalho e de seu equipamento importado. Em tal caso, a unidade tendia a perder capacidade. Essa redução de capacidade teria, entretanto, de ser um processo muito lento, dadas as razões já expostas. A unidade exportadora estava, assim, capacitada para preservar a sua estrutura. A economia açucareira do Nordeste, com efeito, resistiu mais de 3 séculos às mais prolongadas depressões, logrando recuperar-se sempre que o permitiam as condições do mercado externo, sem sofrer nenhuma modificação estrutural significativa. É evidente que os pressupostos dessa economia exportadora não foram de maneira alguma abalados, né, nesses 3 séculos. Uso extensivo dos fatores de produção, ou seja, estrutura de posse de terra concentrada, trabalho escravo e produção voltada para o exterior. Sem mudança nessas estruturas, dificilmente você vai ver, né, uma mudança no sistema econômico presente. Na segunda metade do século XVII, quando se desorganizou o mercado do açúcar e teve início a forte concorrência antilhana, os preços se reduziram à metade. Claro, o pessoal das Antilhas começou a aparecer com açúcar
produzido a um custo menor, com uma inserção de tecnologias mais avançadas, quer dizer, com inversões de capital maiores, e isso fez com que eles pudessem vender esse açúcar mais barato, com taxas de lucro às vezes até maiores, né? Contudo, os empresários brasileiros fizeram o possível para manter um nível de produção relativamente elevado. Então, o que acontecia com o pessoal no Brasil? Aumentava a produção, aumentava a produção. O Brasil só usava a seu favor na concorrência com as Antilhas o seu tamanho de capacidade produtiva. Não dá certo na concorrência, né? No século seguinte, persistiu a tendência à baixa de preços. Por outro lado, a economia mineira, que se expandira no centro-sul, atraindo a mão de obra especializada e elevando os preços do escravo, reduziria ainda mais a rentabilidade da empresa açucareira. Ao que se deve isso? Bom, mineração, né? Nós estamos falando aí da mineração. Eu creio eu que o Celso Furtado também está falando mais da mineração, mas é importante é, ressalvar que a partir do final do século XVII você começa a ter um importante papel de Minas Gerais na condição de rota comercial, tal. E existem estudos inclusive hoje que mostram um certo, assim, não dinamismo, uma certa é, riqueza da economia interna nessa região do Sudeste, entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? O sistema entrou em consequência numa letargia secular. Sua estrutura preservou-se, entretanto, intacta. Evidentemente, os pressupostos não desapareceram. Né? Com efeito, ao surgirem novas condições favoráveis, no começo do século XIX, voltaria a funcionar com plena vitalidade. Ou seja, com o declínio da mineração, o pessoal voltou para a cana um tempinho